Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é o ED Pesquisa. Nesse episódio nós vamos conversar sobre psicanálise. A psicanálise é uma ciência ou uma pseudociência? Em 1915, Freud já postulava a necessidade do rigor científico para a prática da psicanálise. Para conversarmos sobre isso, convidamos hoje a professora Solange Coelho, que é psicóloga, psicanalista, mestre em Ciências da Educação, que vai conversar com a gente sobre a psicanálise. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer ter a senhora aqui com a gente. Professora, o que é a psicanálise? Bom, então, a psicanálise, ela se constituiu a partir da clínica, né? O Freud era um neurologista, era um pesquisador, inicialmente ele se preocupou muito com esse aspecto, né? E ele, inicialmente, ele fez o que ele mesmo chamou de psicologia profunda ou metapsicologia, porque, na verdade, a psicanálise ela não nasceu no laboratório como a psicologia. Ela nasceu a partir da necessidade de se dar uma resposta a pessoas que apresentavam um sofrimento mental. Então, ele como neurologista, ele era chamado a atender pessoas que apresentavam sintomas semelhantes a lesões neurológicas, porém, quando ele atendia na clínica, ele e os colegas observavam que essas pessoas não tinham uma lesão, elas não tinham uma neuropatia. Mas elas apresentavam um sofrimento, um mal-estar, uma paralisia, uma afasia, E em função disso, muitas pessoas consideravam que elas eram charlatãs, manipuladoras, mentirosas, que elas queriam chamar atenção, ter algum ganho com aquele sintoma, mas o Freud observou que elas sofriam muito. E a partir daí ele começou a investigar esse fenômeno. Então, a psicanálise ela foi se constituindo como um método investigativo do sistema psíquico, do psiquismo, com o objetivo de tratar o sofrimento mental. Então, ela não foi, ela usou sim o conhecimento da psicologia experimental, que até então já havia, ela vem utilizar de conhecimento em várias áreas, ao longo do desenvolvimento da psicanálise, ela utilizou informação científica, conhecimento científico que vem da linguística, que vem da antropologia, que vem da psicologia de forma geral, da psicologia do desenvolvimento, de várias áreas. E a psicanálise, ela não é fechada, ela foi se adaptando conforme a necessidade, conforme os resultados que foram sendo apurados dessa investigação do funcionamento do psiquismo. Então, o próprio Freud, a princípio, ele propõe o objeto de investigação da psicanálise como sendo o inconsciente, e a partir daí ele vai trabalhando tanto o método quanto ele vai fazendo ajustes na teoria, na medida em que a própria clínica vai trazendo para ele as evidências que ele precisa para formular a sua concepção de funcionamento do aparelho psíquico. Entendi. Então, se a psicanálise, o Freud trabalha a partir de um método, por que surge essa crítica, vamos dizer assim, de que a psicanálise seria uma pseudociência? O que faltaria para a psicanálise para que não houvesse essa crítica? Isso, essa crítica vem muito de uma concepção de ciência positivista, no sentido de que apenas o método experimental é um método válido, de qualidade. E, de fato, é complexo para todas as ciências humanas, para as ciências sociais, você submeter todo tipo de investigação, todo tipo de estudo, de pesquisa ao laboratório, a experimentações com duplo cego, randomizada, comparação, generalização, e entendendo que o objeto da psicanálise é a manifestação inconsciente e que o inconsciente se manifesta pela linguagem e ele é estruturado, ele se organiza pela linguagem, então ele se organiza a partir de sentido, de significado. O inconsciente, a gente poderia dividir em dois tipos de inconsciente. O inconsciente do que é o recalcado, a partir de mecanismos de defesa que estão relacionados com a personalidade, com a subjetividade de cada pessoa, e o inconsciente que vem da cultura, o inconsciente que é a estrutura
da cultura, né? De tudo aquilo que é estrutural na nossa cultura, né? A questão do racismo, por exemplo. Racismo é estrutural, então uma pessoa estrutural na nossa cultura, então uma pessoa que é da nossa cultura, ela já vem, né, a partir do momento que ela é socializada, né, nessa cultura, que ela se insere nessa cultura, ela já vem com essa concepção, que ela pode questionar, obviamente, mas que se ela não questionar, ela vai reproduzir esse comportamento a partir dessa concepção. Tá. Né? Mas se a gente pensa, né, então, por exemplo, que esses aspectos, eles também são culturais, e se a psicanálise carece, né, para aqueles que entendem que ela é uma pseudociência, de um rigor científico, como que a gente vai pensar, por exemplo, o conceito de verdade? Né? Por exemplo, na atuação clínica, né? A verdade é do analisado ou do analista? Né? O que seria a verdade nesse sentido para a psicanálise? Pois é, existem alguns conceitos, né, que hoje eles podem até ser submetidos a uma pesquisa experimental. Né? A gente tem hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, eu gostaria, né, até de indicar a leitura para o nosso espectador do livro do Dunker, né? O livro Psicanálise, Ciência Pouco é Bobagem, né? Psicanálise não é uma pseudociência. Ele cita diversos estudos, inclusive experimentais, em relação a conceitos da psicanálise, inclusive o conceito de inconsciente. Né? Então, esses estudos experimentais, eles são possíveis e a gente consegue chegar a essa verdade por meio de evidências que podem ser verificadas, reproduzidas, né? Mas em alguns conceitos, em alguns fenômenos, algumas evidências, né? Nem em todas. Então, aquilo que é singular ao sujeito, ele não tem como você reproduzir, não tem como você generalizar, né? Então, aquilo que o sujeito coloca no processo de análise é a sua verdade. Porém, nem sempre o próprio sujeito tem consciência da sua verdade, né? Não é aquilo que o sujeito traz conscientemente é uma verdade em parte, mas somente ele, por meio da própria autorreflexão, né, somente ele, por meio da própria fala, é que vai alcançar essa verdade, a verdade daquele sujeito, que é única, é singular, né? Não tem como você comparar com outra pessoa. Tá. E aí, nesse sentido, a psicanálise, então, ela vai caminhar mais para o campo da linguagem, aquilo que é dito, né, pelo analisante. Uhum. E aí a pergunta é, por que a psicanálise ela foca mais na linguagem, né, do analisante do que necessariamente na análise do comportamento? Né? Isso tem alguma relação com a perspectiva de ciência, no sentido de ser aquilo que pode ser mensurável, né, que é possível de ser reproduzido? Né? O que seria nesse sentido, né, da linguagem, da análise de comportamento? O que estaria à altura de ciência, então, para a psicanálise? A linguagem ela é muito mais rica, né? E ela pode trazer o sentido, ela pode trazer o significado que é único. Vou te dar um exemplo rapidinho. A pessoa, por exemplo, que jogou um artefato explosivo na Estátua da Justiça em Brasília, né? Essa pessoa recentemente aqui no Brasil. Por que essa pessoa fez isso? O que significou aquele ato, aquele comportamento? Só a pessoa sabe dizer. Pode ser que ele estivesse fazendo um questionamento em relação à justiça, né? Depois que ele joga o artefato, ele suicida. Então, o que ele quis dizer com isso? O que esse ato representou para ele na vida dele? Só ele saberia dizer isso, né? Então, não tem como o psicanalista ou o psicólogo interpretar um ato e dizer o sentido que esse ato tem. Né? Então, ouvindo a própria pessoa, ela vai explicar o porquê, né? A motivação. Então, só por meio da oportunidade que você dá à pessoa de falar, né? E de falar cada vez com menos censura, por isso que é muito importante o vínculo, né? Muito importante a continuidade do processo. A própria pessoa vai falar, ela mesma vai se escutar e essa verdade sobre ela vai surgir, vai se manifestar. Entendi. A psicanálise ela vai trabalhar aí, né, com a teoria dos desejos, no campo da sexualidade, a questão do inconsciente, né, de uma possível moralidade que
vem da civilidade, né, humana, do coletivo. Eu queria que a senhora explicasse, então, nesse sentido, como que a psicanálise, enquanto ciência, lida com essas temáticas, né? A questão do inconsciente, a questão da sexualidade e de uma necessidade de uma moralidade civilizatória. Como que caminha a psicanálise cientificamente nesses aspectos? Isso, o Freud já fala sobre isso, né? Lá em Mal-Estar da Civilização, a psicopatologização da vida cotidiana. Então, assim, nós temos uma singularidade, né? Cada um de nós, a qual a gente submete ao outro, submete à lei. Né? O que a psicanálise vai chamar de neurótico é aquela pessoa que submete o seu desejo a essa ordem social. Né? A ordem social vai regular a possibilidade de realização ou não do desejo. Daí vem a repressão, daí vem o recalcamento, daí a pessoa vai banir ou desconhecer aquilo que de alguma forma traz incômodo e angústia. Né? É tão interessante hoje em dia o fenômeno social do negacionismo. Né? Então, assim, isso é o que a gente vê na atualidade, a ciência está lutando contra o negacionismo e Freud foi quem primeiro descreveu o mecanismo de defesa da negação. Né? Então, assim, não é de hoje que o ser humano nega tudo aquilo que de alguma forma incomoda, contradiz, né? Angustia. Mas esse movimento não é um pouco contraditório, no sentido de que, se por um lado há uma negação da ciência, por outro lado, nesse campo especificamente, né, da psicanálise, o foco vai estar na linguagem, no processo de subjetividade, como que o sujeito dá sentido, né, ou vai negar, né, recalcar, reprimir os seus sentimentos, a forma como lida, né, com os aspectos morais. Como que a linguagem, então, nesse campo da psicanálise, ela se diferencia do uso da linguagem para outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, né, na filosofia da linguagem, na própria área da comunicação, né, a linguagem tem um outro objetivo. Qual que é a diferença aí da linguagem, né, nesse processo, vamos falar, de cura que a psicanálise permite? Isso, a linguagem, a gente entende que tanto o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né, como o pensamento é organizado a partir da linguagem. Então, é organizado a partir do sentido o sentido que a pessoa atribui ao que lhe acontece durante toda a sua vida. Né? E é a partir desse sentido que ele atribui, que é um sentido que vem sim da cultura, mas que também é modificado pelos mecanismos de defesa muitas vezes, é a partir desse sentido que ele atribui aos acontecimentos e os fatos, é que ele vai agir ou atuar. Né? Então, a interação que a pessoa faz nas relações interpessoais, nas relações sociais, né? O comportamento dela, as escolhas, as atitudes, eles vão estar relacionados com o sentido que ela dá ao que ela entendeu do que aconteceu com ela. Né? E com a identificação que ela faz dos referenciais, né, que ela toma da própria cultura, do outro, da sociedade de forma em geral. A partir daí, ela vai fazer as suas escolhas, a sua atuação. Em parte, ela terá consciência, né, do que a está levando a agir de uma determinada forma e, em parte, ela não terá consciência, né? Essa questão mesmo do racismo estrutural, se você perguntar para as pessoas se elas são racistas, elas vão dizer que não, de forma alguma, elas abominam pessoas racistas. No entanto, elas podem ter atuações no cotidiano que expressam claramente o racismo para o outro que está observando o comportamento daquela pessoa. Né? E aí, nesse exemplo né, do racismo, né, e a questão do inconsciente, como que pode se falar cientificamente sobre a existência do inconsciente? Seria puramente por meio da linguagem ou num outro olhar, né, de uma ciência mais bruta, entre aspas, né, mais objetiva? Como comprovar a existência do inconsciente? Isso, hoje, né, existem alguns estudos que eles já utilizam até imagens, né, exames de imagens e conseguem estudos de neurociência que já conseguem identificar o esquecimento, né, e identificar a diferença do esquecimento normal, que a gente considera que é o esquecimento por desuso, né, e o esquecimento que é repressão. Então, a gente já consegue hoje, né, tem um estudo interessante citado pelo Dunker e citado nas redes sociais também, divulgado,
que observa experimentalmente, observa por meio dos exames de imagem o funcionamento cerebral e identifica que existe esse esquecimento, né? Essa ideia que é esquecida pelo sujeito e que ela retorna em algum momento como algo sabido, quer dizer, alguma coisa que ele sabe, mas que ele não tem acesso em função de um mecanismo de defesa, né? Então, assim, as manifestações inconscientes, elas são justamente pelo atravessamento da linguagem, né? Então, da organização do discurso ali conscientemente organizado, né? Então, como é que o inconsciente vai se manifestar? No sonho, quando há uma redução da censura pelo rebaixamento do nível da consciência, né? No erro, né? No ato falho, no esquecimento. Então, não é sempre que a gente vai ter condições, né? De criar condições para que essa manifestação inconsciente aconteça, para que ela seja estudada em laboratório. Mas os sonhos, por exemplo, eles têm sido estudados e hoje, né, já existem estudos em neurociência que confirmam que há essa questão da censura quando a pessoa está em vigília e quando ela não está no sonho. Entendi. E aí pensar, então, por exemplo, o diálogo da psicanálise com a neurociência, né? Muitos outros campos do conhecimento acabam bebendo da psicanálise, né? E isso muito comum na cultura ocidental, né? A partir do século XX, com o desenvolvimento da ciência, enfim. Por que existe essa atração, vamos dizer assim, né, da psicanálise para auxiliar outras áreas do conhecimento, né, se ao mesmo tempo ela também sofre crítica, né, de que ela seria uma pseudociência? Como lidar com essa relação, né? Se é uma pseudociência, por que outras áreas do conhecimento a utilizam, né? E qual que é o interesse? Como que a psicanálise pode colaborar com essas outras áreas? Isso, o Freud, a partir, né, da forma crítica como ele pensou, né, ele ampliou muito a forma de entender a relação do ser humano no mundo, né? Então, não só o Freud, como também os demais, né, outros estudiosos, outros teóricos da psicanálise, Lacan, por exemplo, né? Então, as proposições que a psicanálise faz, né, sempre fez e faz, elas vão iluminar, né, digamos assim, elas vão dar foco, elas vão dar luz à questão da subjetividade, né? A questão do desejo, a questão das motivações, né? A questão de que o ser humano não é regido todo o tempo pela consciência, né? A questão da singularidade. Então, todas essas questões que foram levantadas pela psicanálise, elas foram e influenciam todas as outras áreas e campos de atuação e conhecimento, né? A educação foi muito influenciada, né? A saúde bastante influenciada. Quer dizer, a psicanálise alerta que não há uma possibilidade de você ter uma abordagem padronizada para todos os seres humanos, tendo em vista a diversidade entre os seres humanos, né? Então, isso interferiu no direito, interfere até hoje no direito, interfere na saúde, interfere na educação, né? Todas as outras áreas, né? E aí, se a psicanálise ela não é pseudociência, a gente pode pensar em um fenômeno comum, né, atual, que são as fake news. Dentro do campo da psicologia, e mais especificamente dentro do campo da psicanálise, o que a senhora percebe hoje que pode ser aí uma fake news, que aquele interessado pela psicanálise, que tem interesse, né, em estudar, aprender sobre a psicanálise, seus conceitos, que ele precisa ter cuidado, né, daquilo que se veste como psicanálise, mas que não é psicanálise? Quais são as dicas que a senhora daria? Esse é um debate muito importante, né? Inclusive para a psicanálise, né? As provocações que vêm de outro campo, né? As críticas, elas são muito úteis para voltar à própria prática, ao próprio método, ao próprio campo do saber, para uma autocrítica, né? Para um aprimoramento, para um avanço, para uma abertura, né? Então, assim, a divulgação da ciência, ela é essencial, né? E o ideal seria que nós tivéssemos informação científica de qualidade para embasar e fundamentar toda a nossa prática, né? Infelizmente, a gente não tem essa condição, até porque as pesquisas são muito caras, né? O custo é muito alto, principalmente das pesquisas experimentais, né? Então, nem sempre a gente tem essa possibilidade. E na clínica, né, a gente precisa ter respostas para as questões que nos são colocadas a todo momento,
né? Então, não é só a psicanálise, a própria psicologia, né? E outras áreas também, a saúde de forma geral, a medicina, ela não consegue atuar só a partir de evidências atualizadas, né? Evidências que vêm de uma pesquisa experimental, né? Com toda essa questão do rigor científico. Então, mas é importante que a gente garanta a cientificidade, né? É importante que a gente continue estudando, porque a psicanálise, mesmo para quem, né, pensa de uma forma rígida e positivista a ciência e que considera que a psicanálise não é ciência porque ela não produz, né, informação científica com esse rigor, né, ainda assim é necessário que hajam pesquisas, então que sejam pesquisas qualitativas, que seja análise do discurso, né? Que é importante, é complicado você modular o conceito de inconsciente, mas se a gente tiver, né, esse pensamento científico também, né, se a psicanálise se comportar como uma ciência, a gente com certeza vai conseguir não padronizar a clínica psicanalítica. Impossível essa padronização. Mas a gente vai conseguir ter uma delimitação, uma demarcação melhor dos conceitos, né, para que não dê margem a um uso inadequado da psicanálise por, de fato, pessoas que tenham uma má intenção mesmo de manipular, de usurpar, de falsear, né? Então, é ter o cuidado com aspectos científicos que envolvem a psicanálise e a partir de onde a psicanálise surgiu. Professora, agradeço a sua participação, né, e convido a todos vocês a assistirem, né, esse e outros programas da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.